Bom, gente, esse aqui eu acho que vai ser o último bloco dos estudos da performance da nossa fala de hoje, porque já são 18h07, mas eu não queria deixar de concluir a conversa de hoje falando um pouquinho mais, já que a gente começou atrasado, nós começamos um pouco atrasados aqui, então não, não podemos terminar também mais cedo. Volto aproveitando que nem está todo mundo aqui, aproveito para falar que na próxima semana, primeiro na quarta-feira e depois na sexta-feira, se ainda permanecer esse isolamento, estaremos aqui novamente, mas o esquema já vai ser um pouco diferente. Vamos fazer lives menores, talvez com 15, 20 minutos de duração, e com duração total de 1h30, 2 horas no máximo, né? Para não fazer coisas gigantescas como foi hoje. É muito cansativo. Desde 1h da tarde estou aqui nesse funcionamento, e como eu disse, é bem diferente da sala de aula. Bom, nós estamos ainda falando sobre o Marvin Kalsi, sobre essa questão do comportamento restaurado, né? Ele até usa o exemplo do classicíssimo personagem, eu diria talvez o personagem do teatro, que é o Hamlet, né, para falar de Hamlet em sua reação conhecida à rainha, referente à reação à morte de seu pai, distingue entre os sentimentos que resistem à performance e as ações que o homem poderia realizar com consciência do seu potencial significante. A resposta de Hamlet também indica como a consciência de performance pode mudar do palco, do ritual ou de outras situações culturais especiais e claramente definidas para a vida diária. Todo mundo, em algum momento, sabe que está socialmente fazendo um papel, e os teóricos sociais recentes, que serão discutidos no capítulo 2, prestar atenção a essa espécie de performance social. E aí eu acho que é bom assinalar isso, quer dizer, não poderíamos chamar de performance a todas as nossas ações, isso que você está fazendo é uma performance, diriam para mim. No momento que eu chego numa sala e entro numa festa, aquilo não é uma performance? Sim, certamente. Quer dizer, certamente no sentido de que, aí eu uso novamente o Schechner, a performance pode ser tudo, desde que seja lido como performance. Então, se eu vou para uma festa e leio meu corpo entrando na festa como performance, em primeiro lugar, eu já tenho que pensar o seguinte, que quando eu chego, um conjunto de informações vem junto comigo. Então, o corpo é uma usina de informações que se carrega para todos os lugares, que tem essa capacidade de se movimentar, né, de se locomover, e tem, ao contrário dos outros animais, pelo menos presumimos nós ocidentais, nós temos a consciência dessa presença, né? Então, quando chegamos num lugar, a gente sabe, e a gente tenta, inclusive, muito mal, por sinal, controlar o modo como nós aparecemos para os outros, né, numa determinada situação. Isto, em si, é um elemento essencial para a performance, como acredito que seja um elemento essencial para o teatro, para a dança, para o circo, para a música. Assim, quer dizer, tem que ver com aquela história de você saber como se comportar, né? Isso é o que levou, então, a vários autores a escrever sobre isso, né? O Erving Goffman, né, escrever o livro dele sobre o desempenho das pessoas, que era, na verdade, a performance na vida social, né, como se desempenhar na vida social, como se movimentar no mundo social, né, que não era um como no sentido de manual, mas como é que se produz a nossa representação na vida social, né, e que levou um outro autor, que é o cara que cunhou o termo performatividade, que o Carlson vai falar aqui, que é o Austin, né? O Houston Langshan Austin, que escreve o livro Como Fazer Coisas com Palavras, né? Que percebe, então,
esse aspecto performativo dos enunciados performativos, que depois vai chegar à conclusão que todos os enunciados são performativos, quer dizer, que fazem acontecer coisas. Nós fazemos acontecer coisas quando a gente põe em foco ou põe ênfase no fazer, né? Então, a performance é quase como, e aí eu volto ao comportamento duas vezes refeito, né, lá do Richard Schechner, é como fazer o fazer. Né? Quando eu começo a pensar no ato de fazer. Eu gosto sempre de contar uma história que eu ouvi uma vez da Laura Lima, num dos debates que teve naquela série Verbo Paralelo, que acontecia paralelamente à Mostra Verbo da Galeria Vermelho, e eu estava numa mesa com a Laura Lima, e ela contou uma história que eu acho que ela também conta várias vezes, que é assim, ela queria fazer uma performance, ela tem costume de contratar pessoas para fazer performance, em vez dela fazer, isso é possível. Então ela chamou um ator, e ela queria exemplificar como é complicada essa situação para uma formação de teatro. Ela chamou um ator, e a função que o ator tinha que fazer era muito simples. Ele tinha uma tripa de linguiça enorme e deveria cortar aquilo dentro de um tempo pré-estipulado. Mas, para fazer qualquer ação diante de outras pessoas, o ator não faz simplesmente essa ação descuidadamente, ele tem um aprendizado disso. Então, ele chegou e começou a cortar linguiças. Cada corte, ele pensava no que ele estava fazendo, fazia toda uma cena disso. E aí tinha um timer que ia contando o tempo. Quando ele viu, já tinha passado um tempão e ele ainda não tinha chegado da metade. E aí ele começou a acelerar o processo e ele começou a fazer como devia fazer mesmo, como uma ação comum, né? Que é justamente o oposto daquilo que, por exemplo, eu vi na primeira Mostra Internacional de Performance que aconteceu em 2009 em Belo Horizonte. Tinha um grupo que fazia a segunda Mostra Internacional de Performance que aconteceu em 2009 em Belo Horizonte. Tinha um grupo que fazia uma performance que, entre outras coisas, consistia em carimbar folhas de papel. E eles faziam essa ação como qualquer carimbador fazia. Hoje não se usa mais isso, né? Mas fazia em repartições públicas. Quantas e quantas vezes, quando eu era criança, entrei em escritórios, minha tia trabalhava, meu pai trabalhava em escritórios assim, e via as pessoas fazendo tum, 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 tum. Aquela ação automática que eu estou representando aqui, muito pobremente, porque é muito diferente de quem estava na situação, com todo o environment que tinha também, né, todo o ambiente, com as máquinas de escrever batendo, aquele gesto que era a própria essência do gesto burocrático, né, o cara fazendo aquilo automaticamente, e ele fazia isso. Quer dizer, o que essas duas performances faziam? O outro não estava representando, ele estava fazendo, ele estava descobrindo como é isso, que qualquer um, se começar a fazer, mande fazer um carimbo, bote uma pilha, uma resma de papel e tente carimbar um por um, você vai ver que você, com o tempo, tem que automatizar esse processo, que é aquilo que efetivamente se fazia. Né? Claro, essa mesma situação e usada no teatro. Eu fazia parte de um grupo de teatro em Petrópolis e que a gente fez uma peça chamada Um Tigre no Banheiro. E a peça tinha um enredo surrealista, né, que consistia basicamente no seguinte: o cara acordava de manhã, no banheiro da casa dele, ia tomar banho, a família e tudo, encontrava um casal com filhos, encontrava um banheiro, no box do banheiro, estava lá um tigre, que eles não sabem como é que foi parar lá. E aí ele toca para ligar para cá, tem um tigre aqui dentro do banheiro, e aí vem um funcionário do governo que vem cobrar impostos do tigre. Então eu me lembro que tinha um ator que fazia esse papel, e ele sabia muito bem, ele ficou com o papel justamente porque ele sabia muito bem fazer essa dinâmica da carimbação, né? E que isso imediatamente fazia a risada da plateia. Todo mundo começava a rir quando ele começava aquele gestual, as pessoas reconheciam, né, o burocrata, o Barnabé, o funcionário lá cobrando os impostos sobre o tigre. Aí já é o uso teatral disso. Então, percebam que há uma diferença disso. A intencionalidade da ação é completamente outra. A intencionalidade da ação era uma outra proposta na ação artística da Laura Lima, diferente da intencionalidade para produzir um determinado sentido sobre aquela ação para uma determinada finalidade de enredo da peça, né? Mas que poderia também sugerir
leitura da atividade burocrática por um outro caminho, né? Bom, pelo caminho da repetição, etc. Ele aqui vai falar sobre isso, né? Ele vai dizer assim, a diferença entre fazer e performar, de acordo com esse modo de pensar, parece estar não na estrutura do teatro versus vida real, mas numa atitude. Podemos fazer ações sem pensar, mas quando pensamos sobre elas, isso introduz uma consciência que lhes dá a qualidade de performance. Isso efetivamente é assim. E ele diz, esse fenômeno talvez tenha sido mais analisado nos escritos de Herbert Blau, para os quais nos voltaremos mais adiante. Então, ele já aponta, portanto, dois conceitos diferentes de performance, um outro também abrangendo exibição, né, mas menos de habilidade do que de um modelo de comportamento reconhecido e codificado culturalmente. Então, essa exibição pode aí ter aquela característica, por exemplo, que é muito conhecida, os trans, todos conhecem, as trans todas conhecem, essa característica que estava presente naquilo que as travestis faziam, né, que sempre usaram, para elas nunca existiu estranheza nesse termo performance, porque efetivamente é isso, quer dizer, quando a cantora, quando uma drag canta Maria Bethânia, fala um clichê banal, ela é ela que está ali, é a representação que ela deseja dela mesma, e é o encantamento pela Maria Bethânia, está tudo isso junto ali. Mas em nenhum momento alguém vai cobrar dela uma fidelidade canina à figura da Maria Bethânia. É uma Maria Bethânia cover, mas um pouco diferente daquela ideia de cover que a gente tem, né, que você vê, por exemplo, uma banda de rock que imita igualzinho os seus ídolos e tal. Tem um componente de performance nisso aí, mas é um pouco diferente, né? Então, aqui, na verdade, nós estamos diante de uma situação que acho que essa frase descreve muito bem. Exibição menos de habilidade do que um modelo de comportamento reconhecido. E, às vezes, pode ser também a exibição de um modelo de comportamento desconhecido. Eu vou mais longe que o texto. Um comportamento desconhecido, né? Uma forma não prevista desse comportamento, o que faz com que não precise ser necessário que você esteja diante de uma plateia para você construir esse comportamento desconhecido. Voltando às trans, isso também fica evidente, quer dizer, o mero fato de você se apresentar na rua de uma forma diversa daquela costumeira, se não é carnaval, né, quando esse comportamento desconhecido recebe uma legitimação em grande medida, essa atitude, que é uma atitude muito conhecida pelos loucos de rua, por todos os divergentes que existem, essa atitude ela em si mesma é um dos elementos fundamentais para quem deseja fazer performance. É preciso aprender com essas pessoas que sabem como lidar com essas situações. Isso é um aprendizado muito importante. Alguém fez algum comentário aqui, mas eu não estou conseguindo... tá. Padrão desconhecido, né? O desconhecido, a Renata falou isso com muita propriedade, né? Porque não é só o padrão conhecido, mas reconhecido. É que ele está falando do reconhecido, que é aquele negócio do comportamento restaurado, do padrão reconhecido, quer dizer, isso, de certo modo, num teatro mais tradicional, tem muito, né? Você vai lá para assistir Hamlet, todo mundo já assistiu, sabe como é que é a história e tal, então o que você vai fazer lá? Você vai reconhecer um bem de natureza subjetiva e estética, um bem importante na construção do seu repertório cultural, né? Você vai dar uma lustrada nesse repertório cultural. Então, você vai lá e aí você pode comentar sobre aquilo e tudo mais. Não é bem isso que acontece, inclusive porque, no caso da performance, muitas vezes se dá também o elemento da surpresa, da imprevisibilidade, né? do choque, né? Do risco, né? Outras questões. Agora, voltando ao conceito essencialmente questionado, eu estou indo para a página 16, lá do texto, isso vai compreender, isso também pode nos ajudar a compreender, diz ele, a futilidade de procurar algum campo semântico inclusivo
para cobrir os usos díspares como a performance de um ator, de um escolar ou um automóvel. Né? Um campo inclusivo. Na verdade, a gente pode chamar tudo isso genericamente de performance, mas em cada circunstância isso vai se atualizar de uma maneira diferente. Toda performance envolve, segundo o Bauman, não é o Bauman do Zygmunt Bauman, um outro cara muito interessante chamado Richard Bauman, que na Enciclopédia Internacional de Comunicação, ele fala assim, toda performance envolve uma consciência de duplicidade. Aliás, todo ato comunicativo, né? Eu e não eu e eu, mesmo quando eu estou falando sozinho, eu elejo um outro eu. O teórico russo Yuri Lotman chamou a atenção disso num livro chamado Universo da Mente. Eu conversando comigo mesmo. Existe um diálogo que acontece, todos nós prezamos o diálogo. Né? Nós somos animais que também têm esse elemento fundamental. Esse, a meu ver, é um elemento fundamental para o teatro. E para a performance nem tanto. Depois eu posso explicar isso melhor. Mas a questão do diálogo, esse diálogo eu, essa consciência da duplicidade, que nos dá uma medida de como podemos executar um determinado ato, né? Em comparação com o modelo. Então, quando eu vou, por exemplo, pela 10ª bilionésima vez, lavar as mãos, né? Eu tenho sempre um padrão que me orienta. Por que está sendo preciso ensinar as pessoas de novo a lavar as mãos? Porque elas já tinham deixado de lado as formas mais sofisticadas dessa prática, dessa performance, porque isso não era relevante naquele momento e passa a ser relevante agora. Né? Então, o exemplo que ele dá é outro, a dupla consciência e não observação externa é o que importa. Um atleta, por exemplo, pode estar consciente de sua performance comparando a um modelo mental, mas ele não tem controle sobre como que isso é recebido. Isso é particularmente interessante, eu vivo muito isso em relação à música. Né? Às vezes, por exemplo, eu estou na performance de tocar e acho, para mim mesmo, que está satisfatório e me encanto com o que eu estou fazendo, e depois vou ouvir e acho horrível. Né? E às vezes também acho que fiz uma coisa muito ruim e vou ouvir depois e acho muito interessante. Tem esse duplo movimento aí também, que eu acrescentaria essa dupla consciência, que é também uma dupla inconsciência. Né? A performance é sempre performance para alguém, isso sem dúvida nenhuma. Um público que a gente elege com esse nome público, mas é um alguém que lá está, que pode ser até um espelho. Né? Eu posso, por exemplo, estar fazendo uma live aqui, não é o caso agora, não posso estar fazendo para ninguém. Né? Que a reconhece e valida como performance, mesmo quando, como em alguns casos, a audiência é o self. Então, uma coisa que eu estava comentando aqui com a Grazi a respeito disso, e com isso eu vou encerrar já a minha fala, que eu acho que está prolongando demais, mas tem uma coisa que eu estava comentando aqui com a Grazi sobre isso, que é interessante. Eu fiz algumas tentativas de fazer produzir vídeos para um canal de vídeo, coisa assim. E sempre ficava um negócio muito xoxo. E quando eu me vi nessa circunstância de ter que fazer a live aqui, pensei nisso, eu falei assim, não vou arriscar isso, mas acho que vai ser a mesma coisa. E aí não, aí aconteceu um fenômeno interessantíssimo. O xoxo que acontecia lá, no vídeo pré-gravado, não aconteceu aqui. Pelo menos penso eu que não. Né? E talvez isso se deva ao fato de que lá eu fazia algo que era para ninguém, eu não sabia, era uma abstração. Eu não tinha esse outro alguém para quem eu falava. Tem gente que consegue desenvolver isso, mas eu gosto muito da situação do ao vivo. Saber que tem outras pessoas que estão me ouvindo. Né? Então, a profissão de professor, por exemplo, é essencialmente performática, porque tem esse negócio da copresença. É preciso que haja a produção de presença. Né? Então, quando eu senti que havia uma produção de presença, mudou completamente a minha atitude corporal. Né? Eu consegui realizar de outra maneira, de uma maneira, não sei se mais convincente, tal, enfim, estou ajeitando aqui a cadeira, mas eu consegui realizar, de alguma maneira, essa ação que antes era tão difícil de realizar, estando a falar para uma câmera, pura e simplesmente. Né?
Então, ao mesmo tempo, isso está me ensinando a fazer essa organização do vídeo, né? É isso, tem que ver, talvez mais do que aqui, o que Carlson está falando, e talvez o Carlson não pôde ter a experiência que o Gumbras teve de vir ao Brasil e experimentar essa questão da copresença que nos é tão cara aqui, né? A gente precisa efetivamente, nós somos um país essencialmente performático, a gente precisa dessa situação da copresença, do ao vivo, né? Então, eu vou concluir aqui, depois de falar dessa, como ele diz aqui, ação executada para alguém, eu vou concluir aqui chamando a atenção de que isso é aquilo que leva, então, vários campos, principalmente o campo das ciências sociais, a se interessar por esse fenômeno. Então, concluo com um comentário rápido. Apesar da gente ouvir falar, as novas gerações ouvem falar muito de performance, e os anos zero, começo da primeira década do século XX, parecia que elas estavam trazendo uma novidade. Encontrei, inclusive, claro, casos de gente jovem que estava pensando que essa coisa de performance estava se inventando naquele momento. Na verdade, existe essa terminologia nas ciências sociais desde os anos 50, pelo menos, se não antes, né? Então, isso significa que a sociologia, a antropologia, principalmente, a linguística, se deram conta, há muito tempo atrás, dessa questão que transita dos enunciados, até então vistos como mais importantes, que eram os enunciados verbais, né? O que era mais importante academicamente? Era você construir um discurso. Podia ser uma pessoa totalmente desinteressante, como diz o Amário, meu ex-orientador, meu eterno amigo, e eterno orientador, a pessoas semioticamente desinteressantes, mas que falavam bonito. Não é aquele negócio de falar bonito, mas... Só que começou a haver uma modificação nisso, sobretudo a partir dos anos 50, que talvez tenha muito que ver com a explosão das mídias a partir dessa época, e principalmente nos anos 60, que é o deslocamento do interesse desta atitude meramente da produção do discurso para a produção de uma ação corporal, né? A produção de um ato, né, de conhecimento que, na verdade, recupera algo que está presente aí nas tradições todas populares, que a gente chama populares, mas, enfim, todas as grandes tradições, que você transmite conhecimentos através da sua própria presença, através dos atos que você realiza, né? Através da sua própria ação. E nessa ação está compreendido o falar e o movimentar-se e o fazer coisas, né? De modo tal que, para um ocidental, isso soa como se você fosse muito teatral, mas, na verdade, você está transmitindo uma tradição de uma determinada forma. Bom, gente, é isso. Muito obrigado pela atenção de todos até aqui. Peço aos meninos que estão comigo em Estudos da Performance que deem uma olhada lá nos vídeos que já estão gravados. Os que não puderam vir estar aqui comigo hoje, por favor, deem uma olhada depois. Quem pôde estar, por favor, comunique aos que não puderam. Eu vou, via SIGA também, comunicar e passar os endereços, o meu endereço no Facebook e o endereço desses vídeos, colocar os links deles, né, para colocá-los à disposição de todos. E na quarta-feira que vem, a partir da 1h, também eu vou novamente fazer uma coisa um pouco mais relaxada, dessa vez um pouco diferente, para falar um pouquinho dessa história e teoria das artes ao vivo. Na ocasião, para essa turma de História e Teoria das Artes ao vivo, só um momentinho que eu pegar aqui a programação. Está aqui, eu esqueci de pegar. Para História e Teoria das Artes ao vivo, na semana que vem, que é a semana do dia 25 de março. Então,
a gente vai fazer o comentário do que a gente não pôde fazer no dia 18, quando começou essa loucura também. A gente tinha uma paralisação dos professores de ensino, em defesa do ensino público, né, diante das ameaças que nós continuamos a sofrer, né, nós continuamos sendo ameaçados, né, nós temos, infelizmente, um ministro da Educação que parece ser inimigo nosso, né, mas tivemos uma paralisação no dia 18, então a gente ia comentar o texto: o perspectivismo é a retomada da antropofagia oswaldiana em novos termos. Mas como eu, na aula anterior, tinha apenas iniciado a questão da produção de presença com base no texto do Gumbrecht, eu vou retomar algumas ideias do Gumbrecht, Hans Ulrich Gumbrecht, sobre essa ideia de produção de presença, para então fazer essa conexão com o perspectivismo que o Eduardo Viveiros de Castro fala naquele livro Encontros Eduardo Viveiros de Castro, um livro de entrevistas com ele, para a gente fazer, então, lá a gente está fazendo uma associação entre essa questão da produção de presença e algo que já existia anteriormente ao colonizador, que é essa presença rica, ou essa produção de presença rica que existia nos povos ameríndios, né? E que a gente, de alguma maneira, graças à intervenção colonizadora, acabou perturbando, né, essa nossa capacidade de produção de presença, mas a gente, enquanto nação, eu acho, conseguiu modificar essa lógica e é disso que um pouquinho a gente vai falar também. Tem que ver com isso que eu falei agora no final, do ao vivo, né? Eu estou fazendo toda uma pesquisa em torno dessa ideia do ao vivo, né, em contraposição à ideia do espetacular, do cênico, né? Me interessa muito falar dessa ideia do ao vivo, e inclusive investigar a pertinência, que a gente sabe que é muito questionável, de uma espécie de positividade maior do ao vivo em relação ao espetacular ou vice-versa. Quer dizer, na verdade, não se trata disso, mas trata-se da gente pensar modos diferentes de relação com esse devir, com essa pulsação que nós temos na nossa própria construção enquanto seres da natureza, de produzir, né, essas situações, né, que às vezes no mundo ocidental a gente chama de situações de representação. Mas isso a gente vai discutir então na quarta-feira, nesse tópico, nessa aula que se chama História e Teoria das Artes ao Vivo, e aí eu vou fazer ela mais sobre a forma de uma conversa de mais ou menos umas 2 horas, 1h30, 2 horas de duração, ok? Quem puder, quem estiver interessado, pinta aí e a gente fala um pouquinho sobre isso também. E na sexta-feira a gente volta à Oficina de Som e Movimento, que foi aquela que aconteceu no primeiro horário de hoje, e depois, no segundo horário, essa Estudos da Performance, no mesmo formato. Um tamanho menor, uma coisa mais concentrada, certo? E aí eu vou aproveitando e dando as informações bibliográficas. Lamentavelmente, aqui eu não posso fazer circular textos que são encontrados, mas eu dou a referência e vocês procuram. Tá bom? Muito obrigado. Já é de noite, vamos nessa. Boa noite para todos. Muito obrigado pelo prazeroso acompanhamento que vocês dedicaram a mim até agora. Aquele abraço. Tchau.